queria falar de uma coisa aqui, que ontem o Rodrigo veio aqui, Rodrigo Santoro, e vocês têm uma história em comum, né? Que é o bendito Carandiru. Como que você conheceu, chegou até o Carandiru? Como é que foi pra escrever esse livro? Ó, eu sempre gostei de filme de cadeia, desde moleque. Também. Eu tinha um primo da minha avó que era gerente de um cinema no Brás, chamado Cine Rialto, na rua João Teodoro. E esse primo da minha avó, me punha, à tarde ele me fazia entrar, naquela época o cinema era proibido para 10 anos, 14 anos, 18 anos. E ele me fazia entrar à tarde para assistir aos filmes. E eu vi um filme lá, que era um filme chamado Força Bruta, com o Burt Lancaster, e que se passava numa cadeia, aqueles filmes branco e preto, né? Eu fiquei tão impressionado com aquele filme, mas eu adorei, sabe? Adorei o filme. Como que era? Era uma cadeia com um diretor que era um malandro e eles planejam uma fuga da cadeia. E o filme, olha, quando eu publiquei a Estação Carandiru, o pessoal da companhia, eu falei, depois de um livro que eu escrevi, um livrinho infantil que chama Nas Ruas do Brás, e eu falei desse filme. E a Companhia das Letras me conseguiu o filme, ainda aquele filme que rodava, como chamava aquilo? Fita cassete? É. VHS? Nem era VHS, não. Aquela fita era antes anterior. VHS? Antes de VHS. Foi em 99 isso, 2000. Ah, devia ser VHS. Não era, não. Não? Acho que era aquele que você punha, depois você tinha que enrolar. Uma fita assim. Era aquela fita. E eu assisti com a minha mulher. Eu tinha já nessa época 50 anos mais tarde de ter visto o filme. Pô, eu lembrava do filme todinho, inteiro. Lembrava até de diálogos do filme. Caramba. Você imagina como me marcou. Eu assisti, acho que tinha uns 10 anos quando eu vi o filme. Muito bem. Aí um dia me pediram, eu comecei a fazer umas vinhetas para falar de AIDS, porque a AIDS chegou aqui e todo mundo chamava AIDS de peste gay, sabe? Na imprensa, peste gay, que era só doença de homossexual. Aí eles diziam na época que era castigo de Deus para os homossexuais. Eu já vi isso. Já vi isso. E eu tinha um amigo que dirigia a Jovem Pan naquela época, que era uma rádio maravilhosa, era a melhor rádio de São Paulo, a maior audiência. E eu dei uma entrevista para ele. E na rádio gravei uma coisa sobre médico que aparecia em meio de comunicação de massa naquela época, ficava desmoralizado completamente com os colegas. Médico, sério? Eles não gostavam? Não gostavam. Porque achavam que estava fazendo propaganda. Quer ficar famosinho. Tá querendo ficar famoso. Sim, entendo. E eu fiz isso, e aí uma senhora chamada Maria Odete Brandalize, ela era da Perdigão, era da família que controlava a Perdigão na época. Ela quis fazer um vídeo e veio falar comigo, como eu falava no rádio e tal, veio falar comigo. Que eu falei, olha, eu acho ótima essa ideia de fazer um vídeo sobre AIDS, mas não quero fazer aquela coisa de água com açúcar, né? Acho que é legal se a gente puder ver onde o vírus está se espalhando, que é no meio das travestis, no meio da prostituição, na cadeia, não é? Entre os usuários de droga. Nós filmamos droga, o pessoal tomando baque na veia, que era a droga da moda na época, né? Cocaína, água, injetava na veia. Cocaína com água? Diluía na água e injetava na veia. Quando cheguei no Carandiru, nossa, era só essa droga aqui. E aí a AIDS ia pro inferno, né? Porque imagina, fica cambada de maluco ali. Compartilhando a seringa. Pois é. Às vezes nem compartilhavam, mas lavavam no mesmo copo, sabe? Imagina. E aí eu fui ao Carandiru. Passamos um dia filmando lá. Como é que foi entrar no Carandiru? Pô, eu tomei um choque, né? Porque o Carandiru é uma coisa, uma cidade, né? Você entrava em cadeia, você entra. Porta de cadeia não bate assim igual as nossas, né? Você entrou, aquele barulho, já te coloca no clima, né? Caralho. Aí você entra, vê aqueles caras todos de calça caque, circulando. O Carandiru funcionava, as pessoas andando para lá e para cá. Os presos passavam o dia circulando pela cadeia. E em cima ficavam os guardas na muralha, que era PM na época, né? Depois do massacre acabou a PM lá. Eles ficavam como metralhadora, andando assim em cima da muralha. Eu fiquei fascinado por aquilo.
Fiquei Logo fascinado. quando você chegou, os presos te respeitaram, ficaram meio, quem é esse cara aí? Olha, cadeia, o povo é sempre desconfiado, especialmente os funcionários. Porque eles acham, esse cara, qual é dele, o que ele quer aqui, quer ser candidato a alguma coisa, faz parte de alguma associação aí. Eles sempre tomam muito cuidado com a gente. Mas eu cheguei, comecei a dar umas aulas para os presos lá num cinemão, passava uns vídeos. Eles se interessavam? Eles se interessavam, mas aí tinha uma história. Tinha um funcionário lá chamado Valdemar Gonçalves. Era um puta cara, foi meu grande amigo mesmo. E o Valdemar veio para me ajudar. Porque imagina o seguinte, você diz, hoje nós vamos fazer, a gente mostrava um vídeo, depois eu respondia perguntas dos presos. Tinha um cinemão antigo lá que tinha sido detonado numa rebelião anterior, então era um cimentadão, mas tinha um palco. E eu conseguia um telão, a Unip me emprestava o telão, equipamento de som, e a gente punha um vídeo, aí eu respondia as perguntas para eles e depois eu ia embora. Só que como é que você faz? A gente punha uns 400 de cada vez. Você não pode pegar esses 400, porque senão um cara vai, outro não vai. Então tinha que ser uma coisa organizada. E esse Valdemar que bolou a forma final. Falou, o senhor vai ter 2 problemas aqui. O primeiro é que tirar vagabundo da cama às 8 horas da manhã é muito difícil. E se não tira logo de cara, porque ele tirava, e os outros tinham que estar trancados. Porque ali, se você saía do pavilhão naquela época, era morte toda hora, não é? Quando você saía do seu pavilhão, você corria risco nos outros. Então, o que eles faziam? É que ele fazia assim. Hoje vai 2 andares do pavilhão 8. Aí eu abria só essas celas e trazia. A hora que eles entravam no cinema, aí abria a cadeia inteira. Muito bem. Eu tive uma reunião com o pessoal da faxina, que era quem coordenava ali, e eles prometeram, falaram, doutor, tranquilo, não vai acontecer nada. Eu falei, se um dia morrer acaba esse programa. Eu falei, não vai morrer ninguém. E bandido tem esse lado bom, né? Quando eles falam, acontece, né? Lei de bandido não é igual a nossa, não. Aí, esse Valdemar bolou o esquema total, que foi o que acabou funcionando. Ele falou, o senhor faz assim, eles vêm para cá, o senhor passa o vídeo, dá aula, eles perguntam, o senhor responde, aí o senhor vai embora, sai do cinema. A sua aula era para falar de AIDS. De AIDS, era só AIDS. Aí o senhor sai e vai embora. E aí eu passo um filme de sacanagem para eles. Falei, pô, Valdemar, mas eles vão chegar só para ver o filme de sacanagem. Falaram, não, é um pacote. Caraca, que legal. Você vem, entrou, acabou, eu tranco a porta. Pacote. Amei isso. Pra ver o pornozão, vai ter que ver a educação tem que assistir primeiro. o doutor falando aqui. Os caras te viam de Pô, pau isso aí duro. funcionou, uns 10 anos ou mais. Os caras, vai logo, doutor. Vamos logo, eu quero ver quem vai. Manuela agora. Desculpa, continua. Mas funciona. A primeira já funcionou. Funcionou durante 10 anos isso. 10 anos. Nós íamos passando, terminava o último pavilhão, voltava para o começo, porque também os presos rodavam, né? Em 1, 2 anos mudavam, que meses mudavam os presos, né? Aí eu fico pensando, pô, é só no Brasil que podia acontecer uma coisa dessa. Né? Verdade, cara, mas Imagina, funciona. que cadeia do mundo. E logo funcionou Oh, os seus vídeos, a sua educação. A galera logo se conscientizou? começou a funcionar lá? Muito. Muito, por quê? Olha, as perguntas que eles faziam, primeiro, respeito total. Total. Ninguém falava um palavrão. Estamos falando de sexo, né? Eles faziam perguntas específicas. Não usavam uma palavra pesada, nada. Na maior educação. Meu. Segundo lugar, as perguntas que eles faziam eram perguntas melhores do que os médicos me faziam quando eu dava aula. Porque eles conheciam a doença dali, estavam no meio deles ali, né? E eles viram o cara chegar lá do tamanho de vocês, forte e tal, não sei o quê. 6 meses depois, o cara não conseguia ficar em pé de tão magro que estava. Então, eles conheciam a doença.
E aí, aí eu comecei a atender, porque não tinha outro jeito. Eles me paravam depois da aula, oi, doutor, como eu tô? Tô aqui, abri a boca, puta, cheio de sapinho, o outro estava com febre, outro emagrecendo. E aí eu comecei a atender. DST, então, na cadeira, muito comum. Direto.